Olá, bom dia, queridos irmãos. Glória a Deus. Mais um dia aqui com vocês no canal Reino em Pauta. Obrigado pela sua vida, pela sua presença, sua companhia. Obrigado por estar comigo nessa jornada ministerial. Queridos, nós estamos falando sobre o tema promessas e a presença de Deus. Eu estou agora no capítulo 6 do segundo livro de Samuel, falando de quando Davi assumiu o reino e ele desejou a presença de Deus. Ele não continuou como Saul, apenas vivendo as promessas. Ele desejou a presença de Deus no reino. E agora Davi resolve transportar a Arca da Aliança para Jerusalém, para a cidade de Davi, da casa de Abinadab. Eu acabei a última reflexão dizendo sobre Aiô e Uzá, que eram filhos de Abinadab e que conviveram com a Arca durante mais de 20 anos. Então, eu disse que hoje a arca habita em nós. Nós somos o espírito, alma e corpo, e dentro do espírito habita a presença de Deus, a presença manifesta. Irmãos, como Uzá e Aiô viveram tantos anos junto com a arca, eles acostumaram a viver com a arca. Então aqui eu quero pontuar algo muito importante, a questão da familiarização com a presença de Deus. É um grande perigo. Por que familiarização? Porque quando se torna familiar, parece que o respeito não é como se fosse antigamente. Sabe o primeiro amor? Sabe aquele respeito que a pessoa tem com Deus quando ele aceita, quando ele se converte, né? Quando Deus toca nele, batiza ele, enche ele, mas no passar do tempo parece que aquilo vai esfriando. A familiarização esfria o relacionamento, né? Hoje, infelizmente, Laodiceia é o quê? É um esfriamento no relacionamento. Então acaba o respeito, né? E Uzá e Aiô, levando a arca, dentro deles, eles pensavam, é uma coisa normal, estamos levando a arca. Davi é o rei, Davi manda, pediu para levar a arca, estamos levando a arca. Às vezes nós pensamos que o nosso ministério, a nossa vida de oração, a nossa vida diária, é uma coisa normal. Gente, toma cuidado se você achar que é normal você ser crente. É normal você ser pregador, é normal você ser profeta, é normal você fazer parte da vida da igreja. Eu quero dizer para você que não é normal. Isso é anormal. Eu preciso, irmãos, todos os dias entender que eu dependo de Deus. Eu não posso me familiarizar com essa presença de Deus, familiarizar com essa vida da igreja, irmãos, e achar que é normal, tudo é normal, aleluia, glória a Deus, entendeu? E fazer as coisas na vontade da alma, aí já foi embora a unção, foi embora a comunhão, foi embora o relacionamento. Você sabia que o relacionamento esfria? Quando o relacionamento esfria, irmãos, a unção vai embora. Quando você está naquele afinco de um relacionamento, sabe aquela comunhão forte, sabe aquela pegada forte, sabe aquela comunhão gloriosa, sabe aquele desejo, aquele sentimento, aquela vontade, sabe, queridos, então tudo é maravilhoso. Agora, quando se esfria o relacionamento, então começa a entrar uma série de situações. A arca está caminhando numa carroça nova, certo? Não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a Arca da Aliança fosse carregada nos ombros dos sacerdotes. Davi, porque estava alegre demais, leva a arca numa carroça, achando que está fazendo muito bem. Primeira coisa. Segunda coisa, Uzá estava familiarizado com a arca e dentro de Uzá não havia reverência pela arca. A questão não foi de Uzá segurar a arca. A questão foi a reverência dentro dele. A questão foi a questão de familiarização. Ele era tão familiar com a arca que qualquer coisa ele punha a mão e segurava. Não é assim, irmãos. Não é assim. E a palavra do Senhor diz que na eira de Nacon, era um lugar específico, né? Os bois tropeçaram em uma pedra. A própria pedra estava lá para os bois tropeçar. Quem é a pedra? O próprio Deus. Existem coisas na nossa vida que é o próprio Deus que permite acontecer para nos ensinar. E Deus está na eira de Nacon como pedra e o boi tropeça na pedra. Por que o boi tropeçou na pedra? Para que a arca fosse deitando, para que Uzá colocasse a mão.
Então ali foi revelado a irreverência de Uzá. A morte, irmãos, é a revelação que Uzá estava irreverente, que Uzá estava familiarizado com a arca. A arca, que é a presença de Deus, é tão séria que não se deve familiarizar com ela. Por mais que Deus te use, que Deus fale através de você, que você seja um vaso de Deus, que você sirva a Deus, que você tenha comunhão com Deus, que você veja a glória de Deus, que você sinta a presença de Deus, você tem que entender que Deus é sempre Deus e você é sempre você, que precisa sempre de Deus, que depende sempre de Deus. Nós somos carentes de Deus, nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus. Você está entendendo isso? Então, a presença de Deus é muito, 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 muito importante. É mais importante que a promessa. Davi está levando a arca. Ele tem a promessa de Deus, que Deus vai abençoar o reino dele. Ele tem a promessa de Deus, que Deus está com ele. Davi tem tudo. Mas agora, irmãos amados, ele está lidando com a presença de Deus. E lidar com a presença de Deus não é tão simples assim. Olha o que acontece. Ponto 1, se faz uma carroça para levar a presença de Deus. Quando Deus queria andar no homem, Deus anda em você. Deus não anda do seu lado. Deus não anda carregado por você, pela tua mão. Deus anda dentro de você. Você carrega Deus. Você entende isso? Isso é muito sério. E agora, irmãos, quem que coloca a mão? Uzá. Uzá é irreverente. Muitas vezes o espírito de Uzá está dentro de nós e nós somos irreverentes, familiarizados. Achamos que Deus está conosco, então está tudo certo. Não, Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que Uzá, quando ele estica o braço para segurar a arca, ele é ferido. Ele morre ali mesmo. Ele morreu no lugar, porque esticou o braço de forma irreverente. Fazer a obra de Deus de forma irreverente, há um perigo de morte muito grande. Fazer as coisas de Deus irreverente é perigoso. Não é interessante? Não foi alguém de Davi que morreu, não foi alguém, foi quem conviveu com a arca mais de 20 anos. Então você pode dizer assim para mim, eu tenho vida de igreja, 20 anos de vida de igreja. Adianta alguma coisa? Você já salvou sua vida da alma de verdade nesses 20 anos? Não adianta nada, irmãos. Eu tenho 20 anos de igreja, 40 anos de igreja, não adianta nada. Sabe? O que nós precisamos é nos render de verdade e ter a presença de Deus manifesta de forma real em nossa vida. Esta é a realidade do que nós precisamos. Entre promessas e presença, eu preciso da presença. Porque a promessa é uma consequência. A bênção é uma consequência. Se eu tenho o dono da bênção na minha vida, então eu não preciso me preocupar. O que acontece com a religião é que a religião ela foca mais a bênção. Ela foca mais a cura, ela foca mais a bênção, ela foca mais isso, mais isso, mais isso. Gente, se você tiver Deus na tua vida, você tem tudo. Então todas as coisas acontecem. A palavra de Deus confirma isso no livro de Mateus capítulo 6, verso 33. Que busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o que é mais importante é buscar o reino de Deus. O que é mais importante é viver a realidade da vida de Deus. O que é mais importante é estar com a presença de Deus e deixar que Deus possa cumprir a vontade dele e o resto que ele tem para mim e para a sua vida. Você entende isso, queridos? Então abra o teu coração para ver no Espírito o que Deus está fazendo na sua vida. Aqui, amados irmãos, a arca está caminhando para Jerusalém. Acontece o inesperado. Vamos imaginar, irmãos, uma caminhada linda dessa e de repente uma morte. A tristeza de Aiô por morrer Uzá. A tristeza de Abinadab. A tristeza da família, a tristeza de Davi. Aconteceu algo. Mas neste momento, Deus está dizendo para você. Quem se lembra da última reflexão, acho que da quarta reflexão, que eu falei da fenda da rocha?
Deus disse a Moisés, tenho uma fenda que eu vou te colocar dentro da fenda. Então eu preciso ter fé que eu estou dentro da fenda da rocha e eu vou sobreviver toda a luta que eu estou passando. Eu vou sobreviver na presença de Deus, com a vida de Deus, amados irmãos, porque a luta que eu estou passando faz parte da minha caminhada. Deus permitiu uma luta, não é para o meu sofrimento, mas é para o cumprimento da vontade de Deus. Deus permitiu uma luta, é para que a glória de Deus se manifeste, é para que o Espírito de Deus se manifeste, é para que aconteça algo extraordinário da parte de Deus. Então, é Deus que permitiu. Glorifique o nome de Deus, exalte o nome de Deus, adore o nome de Deus, sinta a presença de Deus. Eu vou orar e eu sei que Deus vai ministrar o seu coração. Grande Deus, Pai Celestial, quero te agradecer por essa palavra. Quero pedir ao amado Espírito Santo que venha com a força salvadora da sua destra, liberar sobre nós de forma profunda e poderosa, Senhor, e tocar em nossa vida abundantemente. Deus, revela o teu querer, a tua vontade, para que possamos prosseguir firmes nessa caminhada. Sustenta o meu irmão e a minha irmã nesse dia e abençoe grandemente a sua vida, tocando poderosamente, Deus, e levantando este homem e esta mulher e alegrando este coração. Pai, nós te pedimos nessa manhã, sustenta poderosamente. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Fica firme aí, tá? Porque nós continuamos amanhã com vocês.